Muito bem, meus amados, vamos aí agora na segunda parte dessa aula 3, né? Vamos falar agora de aconselhamento pastoral propriamente dito, ou seja, uma terapia focada na Bíblia. O aconselhamento pastoral, conforme vocês estão vendo, é uma forma diferente de terapia. E aqui tem um ditado aqui, muito importante, de um grande, por assim dizer, um psicólogo, um psiquiatra. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Gustav Jung, discípulo do Freud. O Carl Gustav Jung tem uma história interessante, porque ele foi cristão, e o Carl Gustav Jung, não sei se vocês sabem, e ele é um pai da teoria dos arquétipos. Uma hora você dá uma olhadinha na teoria dos arquétipos, você vai ver que coisa interessante. E o Carl Gustav, o Jung, ele foi dado como morto. Os colegas dele, que o atenderam, por um momento que ele esteve numa parada cardíaca, enfim, uma enfermidade, ele foi dado como morto. E quando ele era dado como morto, ele simplesmente se levantou e saiu andando, e a vida desse homem mudou. Só que, para nossa tristeza, ele absorveu conceitos não só cristãos, mas conceitos que vão além do cristianismo. Ele foi para o budismo, zen budismo e outras coisas. Mas enfim, a linha de trabalho do Jung, ela é muito interessante para nós, porque ele não se apega à teoria freudiana, que é apenas a psicanálise e não tem uma base científica. O Jung, ele trabalha mais no lado cognitivo, e a abordagem dele permite que você possa explorar um pouco daquilo que nós entendemos como cristão, que é a questão da alma humana. Veja que ele fala, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma. Eu tenho enfatizado que nós somos uma alma vivendo em um corpo. Às vezes a gente ouve diferente, né? Mas nós somos uma alma, ânimo, viva, uma vida em um corpo. O corpo é o nosso veículo aqui na Terra, né? O aconselhamento pastoral é uma forma de terapia, mas é uma terapia não antropocêntrica, ela é teocêntrica, isto é, ela é fundada, baseada em Deus. A abordagem, que pode ser chamada de teocêntrica, é então diferente, pressupõe a existência de um Deus. E aqui para nós, irmãos, o Deus Jeová, o Deus cristão, Jesus Cristo e Espírito Santo, que tem para a humanidade propósitos estabelecidos e finais. No aconselhamento, Deus entra no relacionamento e usa o conselheiro como seu instrumento para levar a efeito mudanças na vida do aconselhando. Espera-se que tais mudanças venham a restaurar a harmonia entre o aconselhando e seu Deus, e melhorar seus relacionamentos com as outras pessoas, reduzir seus conflitos interiores e derramar paz que está além do nosso entendimento. Por isso que o aconselhamento é focado na Bíblia. O aconselhamento então serve para o pastor, inclusive, conhecer as ovelhas do seu rebanho e também conhecer o rebanho das suas ovelhas. Lidando com o rebanho de Deus, conhecer as ovelhas do seu rebanho são as pessoas que frequentam ou enfrentam problemas pessoais, afetivos, emocionais, sensoriais, cognitivos, volitivos, sociais, espirituais, enfim, existenciais. Todas as pessoas, ou todas esperam a dedicação daquele que é líder, do seu pastor, do seu conselheiro. As pessoas veem o pastor de uma forma diferente, veem o líder de uma forma diferente. Então o conselheiro, ele deve também ter um procedimento diferente para cada ovelha, porque cada uma de repente tem um determinado tipo de problema. Eu digo que ele deve ter um procedimento diferente, mas não é ele ser diferente. Eu sou assim para um e assim para outro. Não, procedimento é uma coisa. Você tem que ser o que você é, pois cada pessoa tem um problema. E para cada condição ambiental e circunstancial existe naturalmente pelo menos uma possível solução. A solução que pode ser dada para uma pessoa em um determinado problema, ou a mudança da pessoa, pode ser diferente para outra. Assim, conhecer as ovelhas do rebanho significa individualizar. Essa palavra significa não dividir, né? Individualizar, não dividir. Cada uma das pessoas que estão sob seus cuidados. Ou seja, você conhecer um pouco das pessoas que estão sob sua responsabilidade é muito bom.
Então conhecer o rebanho de ovelhas é conhecer a igreja, seus problemas, aqueles que são mais contundentes, aqueles que estão relacionados ao ambiente sociocultural, da comunidade onde a pessoa convive. Talvez o problema que um pastor passe numa comunidade lá no interior, um grupo de lavradores, não vai ser o mesmo que ele vai encontrar num bairro, por exemplo, suburbano. Os problemas são diferentes. E o gabinete pastoral, irmão, ou amados, é um termômetro que indica algumas enfermidades da igreja e assinala para o pastor, para o líder, o que ele deve pregar, se ele deseja terapia que vem da palavra de Deus. Se constantemente o pastor está administrando crises conjugais, isso é um sinal que a igreja precisa mais trabalho sobre família. Ele quer dizer conosco aqui, o mestre, que muitas vezes você focando o problema do indivíduo dentro da igreja, você vai saber o que a igreja está precisando. Se casos de mundanismo, baixa espiritualidade causam os problemas que surgem no gabinete, o obreiro descobrirá que a igreja está precisando, por exemplo, de santificação. Se você aconselha 2 ou 3 pessoas que têm problema de mundanismo, é óbvio, né, que está precisando de um tratamento de santificação. Ele quer dizer que quando você conhece os problemas, entre aspas, das ovelhas, você acaba conhecendo as ovelhas. Sigilo com as informações. Já falamos sobre isso. O que você receber no seu gabinete, morre no seu gabinete. Não deve ser levado para fora, em hipótese alguma. Embora você exerça uma atividade terapêutica, ela não é uma terapeuta secular profissional. Você não é um terapeuta secular. Ou seja, seu foco, mais uma vez, é bíblico. Mesmo que você possa usar alguma técnica de terapia, como eu disse, a terapia cognitiva, comportamental, onde você vai tratar de mudança de mente, mudança de comportamento. Mas você não pode esquecer que a Bíblia é a última palavra. O cuidado do conselheiro deve ser focado em uma alma, uma pessoa carente. Primeira coisa que nós temos que tomar cuidado, irmão, é com a salvação da pessoa. Né? Libertação, conforto, perdão dos seus pecados. Mas não no psique, exatamente, que necessita de um tratamento formal. Muitas vezes a pessoa está tendo um conflito que não é necessariamente psicológico, é realmente espiritual mesmo. E aí nós precisamos muita graça, né? Nós precisamos um pouco de maturidade e, acima de tudo, paciência. Ter convicção que essa pessoa salva é muito importante. Aconselhamento pastoral acaba sendo uma espécie até de discipulado, porque você tem que ter preocupação com a salvação da pessoa. Você tem que entender que você está lidando com um tipo de público X, alvo, que dificilmente você procuraria apoio de uma terapia secular. A pessoa que vai procurar você, que é um conselheiro pastoral, ele não pode ou não quer se abrir com uma pessoa que não conhece a palavra. Por quê? Porque ele certamente vai confiar em você pela sua condição espiritual. Então sua função é orientar a pessoa dentro de que princípio? Da Bíblia. Você pode até ser um psicólogo, você pode ter um conhecimento de psicanálise, você pode ter um conhecimento de algumas técnicas de abordagem psicológica, mas você tem que entender que você é instrumento do Espírito Santo de Deus. Jesus fez isso, ele chamou obreiros, ou seja, pastores, para preparar o povo para o serviço cristão, a fim de construir um corpo de Cristo, isso é, edificar esse povo do Senhor, que é o corpo de Cristo, é o povo que está na igreja. Desse modo, todos nós chegaremos a ser uma só na nossa fé, no nosso conhecimento do Filho de Deus. Assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. E o que é isso em última palavra? Formar discípulos, imitadores de Cristo, talvez até um mentoreamento, que é apenas um direcionamento, né? Mas enfim, com o melhor propósito é formar discípulos. O aconselhamento tem essa finalidade intrínseca, trazer discípulos. Discípulo de quem? De Cristo. E continua aqui, então não seremos mais como criança arrastado pelas ondas, empurrado por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. É isso que acontece com muitas pessoas aí fora. Essas pessoas inventam mentiras e por meio dela levam outros para o caminho errado. Pelo contrário, fale a verdade com espírito de amor. Olha, irmão, presta atenção, fala a verdade. Se você está aconselhando uma pessoa que você está vendo que o problema está com ele e não com o ambiente que ele está vivendo, você tem que falar essa verdade. Ainda que você peça a Deus sabedoria para falar. Porque, irmão, a verdade ela tem que prevalecer. É com verdade que você começa a mudança.
Aqui a palavra diz que, pelo contrário, falamos a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Mais uma vez, formar discípulos daquele que é a cabeça. É Ele, Jesus, quem faz com que o corpo, nós, fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Ou seja, em outras palavras, Jesus é que nos instrui, é que nos orienta, é que nos ensina a desenvolver relacionamentos saudáveis para que a igreja seja unida. Uma igreja unida é uma igreja que tem relacionamentos saudáveis. E assim cada parte vai funcionar bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio desse amor. É o que está escrito em Efésios 4, 12. Nós falamos de método de aconselhamento pastoral. Eu disse que existem vários métodos, mas eu quero enfatizar isso, irmão. Que a melhor coisa que tem, primeiro, é você ter um ouvidão grandão. Sabe um ouvidão grandão? Um tipo de repolho, assim, bem grandão. Ouça primeiro. Diversos métodos são associados ao perfil personalístico do conselheiro. Tecnicamente falando, o principal instrumento de trabalho de todo conselheiro, bem sucedido, pastor, é o próprio conselheiro. Quando você tem uma pessoa que te ouve, a metade do sua angústia vai embora. Como é importante, né? Embora cada caso seja um caso, não é? Na verdade, o grande sucesso no aconselhamento é o conselheiro, irmão. Por isso que eu estou enfatizando para você. Tenha paciência, saiba ouvir, você já tem a metade da solução. E depois sim você vai aconselhar e vai pedir para a pessoa mudar. O foco do aconselhamento é a pessoa do problema e não o problema da pessoa. O grande problema é o fato de que o defensor de cada método, ele achar que o método dele é o único certo. Então vamos falar de alguns métodos aqui. Método confessional, ou sacerdotal, ou penitencial. O foco está na forma e no conselheiro. Você já sabe do que eu estou falando, né? O aconselhado se coloca na condição de confessante. Você já ouviu isso? Auxiliado, ajudado, penitente ou pecador arrependido. O conselheiro se coloca na posição de confessor. Ele recebe a confissão. O confidente, ouvinte, interrogador do aconselhado, confrontador se necessário. Também auxiliador e ajudador, consolador ou até mesmo sacerdote ou intermediário entre o pecador e Deus. É imprescindível, nesse caso, no método confessional, existir uma relação de confiança entre as partes envolvidas, onde o pecador precisa fazer uma confissão honesta e sem reserva dos seus pecados. E qual o trabalho do conselheiro nesse método? Estimular a fé do aconselhado. Lhe dar a certeza que seus pecados são perdoados. A fim de mudar sua vida e sentir paz em seu coração, a pessoa precisa confessar, arrepender-se e penitenciar e aceitar sua condição de, aspas, expurgado dos seus erros, ou seja, seus erros foram eliminados. Mas esse método tem algumas dificuldades. Ele dá uma conotação muito religiosa e de pecado para todos os problemas, ou seja, tudo passa a ser pecado. Portanto, falha ante problemas em relação com a vida espiritual, conforme nós já dissemos na primeira aula. E na segunda, muitas vezes um fato não é um pecado. A pessoa viveu uma experiência praticada por outra que tornou a vida daquela pessoa disfuncional, inadaptável. Esse método também investe o confessor de muita autoridade espiritual, social, cultural. O foco aqui está na forma e na pessoa daquele que é o aconselhador, o confessor, e não no do confidente, quando seria necessário que fosse relativo. As falhas listadas fazem com que esse método seja criticado por quê? Falta um rigor técnico. Ele muitas vezes não apresenta um resultado eficaz. Passa uma falsa impressão de que o único trabalho do conselheiro é perdoar pecados. Irmão, eu fui católico. E eu lembro quando eu era moleque, ele ensinava a gente aí pedir perdão dos pecados. Aí nós íamos lá, ficávamos de ajoelho na frente de uma espécie de uma escrivania. Ele fala de confessionário, né, pastor? Tinha lá umas tavinhas, você não via muito a cara do padre. O padre falava assim: pois não, o que o servo de Deus fez? Aí o servo de Deus, que era o Sidney, falava: eu fui lá, roubei 4 laranjas da vizinha. Nunca mais faça isso. Vai ali e reza 4 Ave Maria, 5 Pai Nosso e tá perdoado, e nunca mais faça isso. Então, na verdade, 2 semanas depois eu estava fazendo isso, talvez uma semana, talvez no mesmo dia, porque a laranja era doce. Então era difícil. Quer dizer que esse método, ele dá uma posição para o confessor de muita autoridade. E dá uma posição para o outro de apenas pecado, 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 pecado. E nós sabemos que nós vamos pecar. A palavra de Deus diz que se eu disser que eu não peco, eu faço Deus mentiroso. Portanto, por isso que esse método é um pouco perigoso, ele não funciona muito bem. Quantos católicos você conhece? Escuta nossos irmãos na fé. Que ele confessa lá,
sai com a mulher de mão dada e depois vai para o campo de futebol, jogar futebol, beber pinga. E às vezes alguns do nosso meio, viu, irmão? Talvez alguns do nosso meio também. Segundo método, método diretivo ou orientativo. O nome já está dizendo. O foco está no conselheiro. Também não está no aconselhado. O aconselhado se coloca na condição de alguém que recebe uma consulta até por intermédio de Deus, através do representante. O conselheiro se coloca na posição de profeta ou intermediário entre Deus e o pobre pecador. Vemos isso lá no Velho Testamento, muitas vezes. É imprescindível haver uma relação de autoridade. Por quê? Porque é um método que você está recebendo uma profecia, é um método diretivo, então você está recebendo, né, uma direção. Se você recebe, você aceita. É imprescindível haver então uma relação de autoridade e submissão. Submissão entre quem? Submissão para aquele que recebe e autoridade para aquele que ministra. Então essa relação entre as partes envolvidas, afinal o confessor, ou aquele que recebe, aquele que aconselha, ele é visto como um porta-voz direto de Deus. O trabalho do conselheiro então consiste em o quê? Em estimular a fé da pessoa, dar a certeza de ser uma autoridade instituída por Deus. Primeira coisa é isso. Por isso que nós falamos que uma das qualidades que nós devemos ter, irmão, é viver o que nós pregamos e pregar o que nós vivemos. Agir como nós vivemos e viver como nós agimos. O aconselhado sente que está em contato direto com Deus, porque a pessoa entende que está recebendo de Deus. Não é? Muitas vezes nós recebemos uma profecia, né, pastor? Quantas vezes vê um pastor fazer uma pregação, uma coisa, você recebe uma profecia, olha, irmão, Deus está te curando. Você recebe, crê e Deus te cura. Irmão, acabou. Agora você notou que você recebe dele, você acolhe e você não discute, não é verdade, pastor? Pastor pregou, você acolheu, acabou, você não discute mais. E ele sente que ele está tendo um contato direto com Deus, embora Deus esteja usando aquele instrumento ali. Agora esse método tem algumas dificuldades. Por quê? Por tudo ele dá uma conotação religiosa e de pecados também. Portanto, ele pode falar ante um problema que não tem relação direta com o pecado. Ele investe também, aquele que é o profeta, vamos dizer assim, na nossa língua, ou o confessor, na palavra aqui do conselheiro, de uma autoridade, né, muito forte. Por isso que o conselheiro, ele precisa ter maturidade. Porque de repente ele dá uma palavra de vida, né, Valtinho? Mas ele pode dar uma palavra de morte. Isso é muito importante. O foco está aqui na pessoa do confessor. Ou seja, eu sou autoridade, eu estou passando para você. Muitas vezes quem está precisando mesmo do tratamento é o confidente. E ele priva muitas vezes o paciente de tomar para si a responsabilidade. Isso é ruim. Quando você tira a responsabilidade e acha que a pessoa não precisa fazer nada, deixa meu servo, que Deus vai resolver tudo. Não, tem coisa que nós temos que fazer. Pode haver um erro de diagnóstico. E o aconselhado pode se tornar uma pessoa dependente do conselheiro. Uma coisa que eu acho interessante, pastor Walter, trazendo para o lado espiritual, é como tem pessoas que dependem de profecias. Você já viu isso? Sim. A pessoa tem um pastor, o pastor prega a palavra de Deus, igual o pastor Valtinho, pastor homem de Deus, prega a palavra de Deus, a gente acompanha aqui. Palavra começo, meio e fim, né, como a gente gosta de dizer. Só que a pessoa gosta de profeta. Aí ele fica recebendo profecia. E a vida dele, uma hora ele pega um profeta que não é tão profeta, e aí ele tem um problema sério para a vida dele. Por isso que nós, né, e aconselhadores, nós temos que sabermos o nosso limite, para que nós não criemos um problema com os nossos aconselhandos. Esse método é criticado pelas pessoas lá fora, né? Eu estou dizendo isso. Lá fora, por que é criticado? Porque ele diz o seguinte, a psicologia, não tem rigor técnico nenhum, o cara chega lá e fala, é só a autoridade dele, mas aí entra, quem é ele? Não apresenta um resultado totalmente eficaz. Por quê? Porque muitas vezes uma profecia, ela vem da carne. E pode passar também uma falsa impressão de que o único trabalho do conselheiro é só servir de intermediário da profecia. E não é isso. O paciente vai ao conselheiro como um doente vai ao médico. Ele vai dizer o que está sentindo, a dor que é. Não é o médico. Na verdade, pastor, quando a gente vai no médico, o médico fala, Não, o médico pergunta o que você está sentindo. Então eu tenho que entender que eu que tenho que falar para ele me ajudar. Ele não pode descobrir o que eu tenho, ele não está ali para isso. E tem pessoas que, infelizmente, irmão, ele vai querer que o pastor adivinhe, que o conselheiro gosta que vê um raio lá do céu, que vê alguma... Não estou questionando a questão da espiritualidade, da fé da pessoa. Não, é igual placebo. Se você estiver lá com câncer e o cara te der um comprimido com farinha e falar que vai curar e você crê, é a sua fé, irmão. Louvado seja Deus. Agora o conselheiro deve fazer o quê? Questionar, para tentar estabelecer um diagnóstico, certo?
Aí sim, a partir daí, ele pode até ajudar a prescrever um remédio ou uma solução. O remédio que eu estou dizendo aqui é um caminho. A responsabilidade do paciente é cooperar e agir de acordo com os conselhos recebidos. O conselheiro pode ser até uma tábua de salvação, mas ele não pode ser a salvação. O conselheiro não pode pegar o problema e levar. Irmão, presta atenção. Você vai ser um conselheiro, você não é uma esponja. O que é esponja? Esponja é aquele cara que absorve tudo e aí começa a ficar pesado. O que acontece com a esponja quando ela absorve tudo da água? Ela afunda. Então nós temos que tomar muito cuidado. Né? Você é um aconselhador, você não é uma esponja. O terceiro método que ele diz aqui chama-se de amizade, ou paraclético. Que eu acho até interessante. Porque é um método assim, que são vários métodos na verdade. Interpessoal, de exortação. O que é exortar? Conversar, não é? Existe aqui, você já viu aquele programa, né? Tem uma igreja que falava assim, 1 Minuto com Amor, uma coisa assim, um programa de noite. Já chegou a ouvir esse programa, pastor? Não. Numa certa igreja, ele falava assim, terapia do amor. Agora sim. Você vai contar um caso. Ora, pastor, eu conheci um jovem, ele tem 92 anos de idade, e ele tem um castelo, né? Então ele conta a história dele, e aquele pastor, usando a Bíblia, falando, dá um aconselhamento para ele. Muitas vezes aquele pastor tem conhecimento de psicologia, nós não estamos sabendo. Ele tem conhecimento de psicologia muitas vezes. Tem conhecimento, é um conselheiro preparado. Então, mas ele vai mostrar como é importante, nesse caso aqui, o método da relação de amizade, o relacionamento pessoal que visa o quê? A tentar induzir a pessoa a mudar a forma dele ver a vida. Então o conselheiro aqui se coloca ao lado de quem sofre, ele é um cara empático. Ele é meio, né, eu estou absorvendo o problema, como se fosse um amigo pessoal. No grego, né, a gente já viu essa palavra chamada paráclasis, chegando ao lado para ajudar. Veja só, ele chega para ajudar. Ele não chega para pegar a cruz e levar. Né? Simão Cirineu, ou Simão de Cirineu, não sei, de Ciriné, tentou levar a cruz de Cristo e não conseguiu. Irmão, ninguém consegue carregar a cruz do outro. Ainda que a sua cruz seja mais pesada, você vai conseguir carregar a sua. A dos outros não, você está para ajudar. Atenção, e ajuda vale muito. Ela tem uma semelhança muito com a terapia chamada rogeriana, que é a terapia de um cara chamado Carl Rogers, ou a terapia focada na pessoa, que estimula a realização de uma relação de amizade entre conselheiro e aconselhado. Persuadir o aconselhando através de orientações sobre como ele se comporta, né? Qual seria uma possível solução, mudança nos relacionamentos, às vezes tem uma pessoa que te faz mal no seu relacionamento, treinamento em habilidades, fazer com que a pessoa faça algo de bem para a comunidade. Irmão, tem uma pessoa que o pastor conta, o meu professor, e é uma história muito bonita, eu vou passar rapidinho aqui. Essa pessoa era muito rica, pastor. Ela e o marido dela. E ela vivia com o marido para ela. E eles não tinham filhos, porque ela não podia ter filho. E o marido dela era engenheiro. Ele tinha 41 anos de idade quando ele saiu. Ele foi atropelado aqui na Dutra e morreu. E para a vida, essa mulher acabou a vida dela. E ela era muito rica. Diz que ela era aqui dessa comunidade. E aí ela falava que a vida para ela não tinha sentido. E ela fez psicoterapia, ela fez terapia com esse mestre durante muito tempo. E aí um dia ele levou ela para uma instituição de caridade. E ela então começou a ver aquelas pessoas, como aquelas pessoas sofriam. Durante 2 ou 3 anos ela passou a frequentar, e ela passou a ser uma das que mantém aquela instituição de caridade. A vida daquela pessoa mudou, porque ela começou a ver quantas pessoas que tinham ali que eram muito mais infelizes do que ela, e as pessoas queriam viver e ser felizes. Então às vezes você, irmão, pode usar isso, pedir para a pessoa, vai, irmão, vá no hospital de canceroso, veja lá as pessoas, vai numa cadeia, veja como eles estão, começa a mostrar isso, começa a tentar levar para esse lado, que a pessoa vai verificar que o problema dela é muito pequeno. E aí ela começa a ter uma mudança nela. Então, esse método aqui de amizade, ele faz com que a pessoa, né, seja empático, compreenda melhor o problema do outro. A linguagem é menos formal, ela é mais próxima, ele está mais disponível no momento que a pessoa precisa de ajuda, tá? O que eles falam que é uma espécie de método que está ao lado, paraclético. E ela apresenta também alguns probleminha, porque ele também é focado no conselheiro, não no aconselhado. O conselheiro deve ter sempre em mente que ele é ajudador, ele é exortador e está ali para persuadir a pessoa aconselhada. O aconselhado precisa entender que não é simples relação de amizade.
Isso é muito importante. Por quê? Porque se você sentar tudo isso na amizade, você vai querer concessões. E você vai dar concessões. E quando você abre concessões, você quebra o paradigma do aconselhamento. Que é até aqui é assim e acabou, irmão. Temos que fazer aqui, ó, você tem que fazer isso. E se não fizer, começou a quebrar o paradigma. A pessoa não vai mudar. Tarefas são muito importantes. Quarto método. Aqui o nome é método libertador. São técnicas. Nada tem a ver com libertação, viu, irmão? E batalha espiritual. Ele é libertador porque enfatiza a liberdade e o livre-arbítrio da pessoa. Que a pessoa tem no seu processo de consciência das escolhas dela. Porque as escolhas, irmão, dá o destino da nossa vida. As escolhas são 90% da nossa vida. Isso nós precisamos ter na nossa mente. Muitas vezes a pessoa está passando por um problema por causa de uma escolha errada. E às vezes aquela escolha não tem como ser mudada. Imagine você uma mulher que é agredida por marido e que tem filhos e que ela busca ajuda. E agora imagine você que ela quer mudar aquele ambiente e não pode mudar. Imagine você que até quer sair dali, mas ela não tem como sair. Porque ela não tem quem vai alimentar os filhos dela, ela não tem quem vai cuidar dela. E aí? É difícil. Como solucionar um caso desse? E aí nós temos que entrar para a segunda parte, que é pedir que Deus mude a vida da pessoa. Quando aquela pessoa que está sendo aconselhada começa a mudar, talvez aquele outro que está vendo isso comece a ver a mudança e começa a querer mudar. Então esse método ele enfatiza a liberdade e o livre-arbítrio que a pessoa tem no processo de consciência e nas escolhas. Não é? Enfatiza a busca da liberdade da pessoa em meio à pressão social, familiar, profissional, financeira, psicológica, etc. Enfatiza que a história de vida do aconselhado é determinante do seu estado atual, ou seja, o que ele praticou lá atrás está refletindo agora. Mas essa pessoa precisa se libertar da sua história de vida a fim de mudar a própria vida. A fim de mudar a própria vida. Irmãos, tem pessoas que estão com problema hoje porque ela plantou lá atrás. Essa pessoa precisa se libertar da sua história de vida, ela precisa ressignificar a vida dela, a fim de mudar. O que é ressignificar? Aquilo que eu vejo de ruim, eu quero ver o que tem de bom naquilo. Alguma coisa pode me tirar para eu aproveitar. Ah, eu tive um péssimo relacionamento com uma pessoa. Ó, isso foi ruim para mim, muito ruim. O que eu vou tirar de bom nisso? Eu vou ver o que eu aprendi com isso. Isso vai, esse aprendizado que eu tive com isso, por exemplo, esse tipo de comportamento não aceito mais. Quando eu for me envolver com a pessoa, eu vou conhecer muito bem essa pessoa, eu vou conhecer a família dela, eu vou querer saber muita coisa. Então, essa parte negativa é importante, eu vou ressignificar, eu sair mais fortalecido dessa relação. Ah, eu tomei um pé, eu sofri bastante, e agora? Bom, agora se eu tomar um pé, eu não vou sofrer tanto. Mas eu sei mais ou menos qual é o tipo de pessoa que vai me dar um pé. Por quê? Porque eu já tive uma experiência. Então, aquela vivência anterior deve ser ressignificada para que a vida dele possa ter uma mudança. Eu tenho que verificar aquilo que é de bom e usar na minha vida atual. Se possível, enterrar o passado mesmo. Enterrar o passado. Então, o trabalho do conselheiro nesse método que nós estamos falando aqui de método libertador é estimular a fé. Creia que você pode vencer. Destacar o livre-arbítrio. Você tem condições de escolher e mudar. Estimular a autoestima. Você é um filho de Deus. Você tem tudo para vencer. Identificar a origem dos problemas. Qual é a origem do problema? Ah, eu tenho uma mágoa lá atrás, irmão. Perdoa, ergue a cabeça e muda. Ah, eu não perdoei. Ah, eu não recebi perdão. Se a pessoa não te perdoar, não tem problema. Você perdoa e acabou. E não significa que você tem que viver junto. Entenda, se você teve um problema com a pessoa, você deve perdoar a pessoa, mas você não é obrigado a estar junto. Assim, o velho relacionamento ficou para trás. A palavra de Deus diz que quando você está em Cristo, você é nova criatura. Eu gosto dessa parte, sabe por quê? Porque ele fala que você é nova criatura. Ele não fala que você é uma nova pessoa. É uma nova criatura porque você ainda tem um velho homem te incomodando. Você vai ter que lutar todo dia com esse velho homem. Que está em Cristo, nova criatura é. As coisas ficaram lá para trás, mas muitas vezes eu volto lá atrás para pegar aquilo. E nós temos que nos livrar desses sentimentos negativos. E isso que você precisa explicar por esse método. A pessoa precisa se livrar daquele sentimento negativo, aquilo ficou.
pensamento de derrota, de vida prejudicial. Essas coisas são coisas que você tem que fazer o conselheiro tem que fazer para mudar a pessoa, para tentar mudar. Tem dificuldade? Sim. Muitas vezes tem uma conotação política, se assemelha a uma teologia de libertação. O que é teologia de libertação? A teologia de libertação no Brasil é aquela teologia de esquerda, não é? É a teologia que só vê o pobre, como se o pobre nunca existia no mundo, só existia aqui, na América do Sul. E quando o próprio Jesus disse que os pobres sempre os tendes, nós temos que separar a questão política de questões nossas e de questões espirituais, porque senão nós vamos ter um problema sério. Às vezes tem pessoa que realmente tem problema pessoal dela, é problema até político. E traz, e aquilo confunde a pessoa. E a pessoa, dentro do meio dela, passa a ser um problema. E ela não percebe. Então muitas escolhas, dependem de circunstâncias, que é da sua vida e que também estão ali à sua vontade. Mas aquilo que você puder escolher, peça a ajuda do Espírito Santo para que seja melhor. Nem sempre a liberdade é possível. Eu disse, uma mulher que depende do marido financeiramente, uma mulher que tem filho criança, ela vai deixar os filhos e vai sumir? Uma pessoa que tem uma dependência física e que depende da outra e é daquela lá para poder fazer as coisas, como faz? Então tem que tentar mudar a forma da pessoa ver e pensar, porque você não vai conseguir mudar o ambiente muitas vezes. De nada adianta falar a pessoa para ela não sofrer por algo quando ela mesma está sofrendo profundamente. O que ela precisa é mudar o enfoque dela a respeito daquilo que ela está passando. Se é possível mudar, vamos mudar. Vamos tentar mudar. E se não é possível, irmão, então você vai ter que tentar conviver com isso, você vai ter que tentar mudar. Em última análise, Deus, o Espírito Santo, vai conduzir você para mudar. Método empoderador. Olha que nome bonito, irmão. Empoderador, nossa. Esse método visa ajudar a pessoa a desenvolver seu poder interior na busca de soluções para seus problemas, para a sua vida. Parece palavras positivas, né? Mas eu gostaria de falar uma coisa aqui, irmão, na hora que terminar esse pedacinho aqui, muito importante. Estimular a fé da pessoa em Deus, a fim de se empoderar. Tudo posso naquele que me fortalece. Está vendo? É uma exceção de poder. O trabalho do conselheiro, nesse caso, consiste em estimular a fé do aconselhado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é daqueles que estão muitas vezes dentro da igreja. Daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Não é? A passagem anterior foi Filipenses 4:13, mas essa é Romanos 8:28. A pessoa precisa desenvolver sua autoestima e mecanismo de enfrentamento do problema à sua volta. O que é mecanismo de enfrentamento? Irmão, chega uma hora que você tem que enfrentar o problema, não adianta fugir. Você só não enfrenta a tentação, irmão. Mas problema você tem que enfrentar e luta espiritual você tem que enfrentar. Você só não pode enfrentar a tentação. Se você enfrentar a tentação, você vai cair. E muitas das pessoas estão enfrentando a tentação, estão caindo. Qual uma das falhas? Essa método do empoderamento. Ele estimula uma teologia de prosperidade. Porque se nós não direcionarmos, nós vamos achar que tudo Deus tem que nos ajudar. Tudo vem lá do alto. Estimula uma teologia de pensamento positivo. Nós temos que tomar cuidado com isso. E de autoajuda. E não de ajuda do alto. O empoderamento não estimula a comunhão plena com Deus. Mas muitas vezes, se mal aplicado, pode ver Deus como um instrumento para a solução de problema pessoal. Estimula a autoconfiança muitas vezes de maneira exagerada. O empoderamento é uma forma de reestruturação psicológica meio egocêntrica através da fé em Deus. Então nós temos que ter um certo aí equilíbrio. Eu acho muito interessante isso, pastor Walter, porque a gente faz uma crítica muito grande com o pensamento positivo. Já ouviu falar de pensamento positivo, da teologia da prosperidade? Eu lembro, antes de eu me converter, que alguém falava assim para mim: olha, quando você quer algo, você pensa positivo, você acredita que você já atingiu aquilo. Ah, você quer ser promotor, por exemplo. Ah, você vai ser um advogado. Se imagine você numa cadeira, sentada com gravata, e você ali, na minha época era máquina da tilografia, faz tempo, hein? Datilografando. Você se imaginava, imagina escriturar. E eu, irmão, me imaginei assim muitas vezes. Não é? E eu fiquei pensando, depois que eu conheci a palavra de Deus, tem uma parte que fala assim, que você traz à existência as coisas que não existem. Eu pensei, como Deus é grande.
O mundo está falando em pensamento positivo, mas Deus já falou isso, ó, faz tempo. O mundo está falando em clone, em ovelha Dolly, e o pessoal do faraó já fazia cobra lá, o Valtinho. Para com isso, cara. Nós temos um Deus grande. Sim. Nós temos um Deus muito grande. Aí nós vamos falar em pensamento positivo. O pensamento ele é positivo quando você exclui Deus. Mas a palavra de Deus diz que você foi colocado por cabeça. Sabe o que é cabeça? Cabeça é você estar em cima. Nós estamos perdendo espaço, pastor, porque nós não somos cabeça. Nós falamos que somos cabeça, nós vivemos como cauda. E isso nós precisamos colocar na cabeça dos nossos membros. Nós precisamos aconselhar esse jovem a buscar o espaço para eles a crescer. A Bíblia fala, deixando para trás as coisas passaram, olho para frente, para o meu alvo, olhando para aquilo que me traz esperança. Exatamente. E vamos falar do último método hoje para a gente parar. Método da interação pessoal. A igreja cresce na fé através do envolvimento relacional. Olha, irmão, o que é envolvimento relacional? Por que agora nós estamos um pouco tristes com o Covid-19? Porque não tem aquele papinho depois que terminou a igreja. Não é? Terminou a igreja. O que é relacionamento? Amizade. Você não se sente bem quando você tem um amigo legal? Puxa, é gostoso. Seu amigo vem na sua casa e tal. Você toma um café com ele, fala do seu time de futebol, fala do seu vizinho, fala do seu... Isso é... A igreja é relacionamento. Irmão, comunidade é relacionamento. É um conviver com o outro. É gostar do outro, sabe? Então, esse método ele envolve a pessoa aconselhada a ter relacionamentos sadios, agora bem entendido, né? Com pessoas espiritualmente maduras. Não é? Ajuda a pessoa a desenvolver um estilo de vida saudável. Não é? Incentiva a prática religiosa saudável, tipo oração, leitura, meditação, estudo regular da Bíblia, hábitos saudáveis, não é? Sabe aquela pessoa que só come bolacha o dia inteiro? Fala para eles, coma uma frutinha. É, irmão, até isso. E o trabalho do conselheiro consiste aqui no que, irmão? Levar a pessoa a entender que não é o centro do mundo. Que ninguém pode ser feliz se focar sua vida em si mesmo. Irmão, ninguém é uma ilha. Nem ilha gosta de ser ilha. Ou seja, você não tem como você viver isolado. Tem pessoas que vivem isolado no meio de multidão. A pessoa está no trabalho, não se interage com os outros, está dentro da igreja, não fala com o vizinho, dentro da família ele está sozinho. Isso não pode. O conselheiro precisa mostrar para aquela pessoa que ele não é o centro do mundo. Uma vez eu lembro que eu estava com um conflito com uma pessoa que eu amava muito, que era minha mãe. E aí, o marido da minha mãe na época, eu chamava ele o meu velho, ele falou uma coisa para mim muito interessante. Falou, Ney, você não é o centro do mundo. O centro do mundo é Deus. E aquilo me chamou a atenção. Porque tem muitas pessoas, irmão, que você vai aconselhar que ele se sente vítima de tudo. Ele é vítima de tudo. Não deu certo no trabalho dele, não deu certo o relacionamento dele, não deu certo a vida dele, não deu certo a vida espiritual dele. Todo ele é a vítima. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque o relacionamento é importante. Mas o bom relacionamento, porque senão você passa a focar só em você mesmo. Você fica com medo, você se fecha. Então os traumas interiores podem ser solucionados através de relacionamento, de comunhão e confraternização. Mas precisa ser uma coisa com cuidado. Você precisa não permitir que pessoas com transtorno de personalidade, não é, dependente, por exemplo, não tratem seus problemas e se anulem. Irmão, você vai ler mais para frente, nós vamos explicar um pouquinho, bem pouquinho, o que é um transtorno de personalidade, que é diferente de uma doença mental. A pessoa que tem transtorno de personalidade, ela tem muito pouco de sentimento. Então ela faz uma coisa ruim, você fala com ela, daqui a pouco ela vai fazer de novo, daqui a pouco ela vai fazer de novo, daqui a pouco ela vai fazer de novo, e não tem jeito. Os grandes psicopatas são pessoas que têm transtorno de personalidade. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando vê que você notar que a coisa está fugindo do controle, olha, pede para essa pessoa procurar, talvez um psicólogo, talvez outro profissional. Você vê que a pessoa não muda e ela continua recidindo os mesmos problemas. Você vai 2, 3, 4 meses, não mudou, irmão, presta atenção. Não é? Tem que ter mudança. Aqui ele também tem que ter cuidado. Nós falamos aqui de padrinhos ou mentores, né? Precisa entender a importância do seu ministério para que possa ajudar a pessoa aconselhada, até onde você pode ir. Né? Tem coisas que você pode ter aqui. Esse aconselhamento deve ser acompanhado para impedir que a pessoa se frustre e tenha uma recaída mais grave do que seu estado inicial. A próxima semana nós vamos continuar
aqui no método ministerial ou de serviço, que é aquele em que você pega o indivíduo, daí eu vou explicar melhor a semana que vem, e faz ele se envolver com alguma coisa dentro da obra de Deus. Creio que isso é uma das coisas mais importantes, porque além de ele se sentir valorizado, claro que você vai analisar o indivíduo, você vai prepará-lo, você vai verificar qual é, pelo menos tentar verificar naquilo que ele pode ser mais útil, aquilo que ele se sente melhor, tá? E com isso ele se sente ocupado e ele se sente mais útil, e aí sim ele pode muito bem desenvolver melhor e talvez, quem sabe, ter uma mudança na própria vida dele. Amém, irmão? Então nós estamos terminando hoje. Eu vou pedir, como sempre, o pastor Walter está aqui, fazer uma oração para nós. Eu não sei quando você vai ouvir isso, mas quando você estiver sendo ouvir isso, você vai estar sendo abençoado por essa oração também. E nós continuamos na próxima semana no método ministerial ou de serviço. Muito obrigado, Deus os abençoe. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, agradecemos a Ti por mais uma aula, que na verdade é muito mais do que uma aula, Pai. São momentos onde o Senhor está trabalhando na nossa vida, o Senhor está trabalhando na mente, no coração de cada aluno. Então que cada aluno, Pai, ao tiver acesso a esse conteúdo, ao escutar essa aula, ao ler, ao meditar na Tua Palavra, possa, Pai, já estar sendo, Pai, de certa forma aconselhado pelo Teu Espírito Santo, sendo fortalecido, capacitado com sabedoria, com discernimento, com dons de palavra, meu Pai, para que possa trabalhar com outras pessoas. Que o Senhor possa despertar no coração desses alunos um desejo de serem, Pai, aconselhantes, de serem discipuladores, de serem pessoas prontas para ouvir e pessoas, Pai, preparadas, capacitadas e, melhor do que isso, disponíveis para fazer a Tua obra. Que o Senhor continue abençoando cada um, abençoando o pastor, o professor Sidney, dando sabedoria a cada dia para ele. Que o Senhor venha abençoar cada aluno dessa turma, de todos os outros anos, os demais professores do Instituto Teológico, que em breve possamos estar reunidos de novo, presencialmente, todos juntos, para poder honrar o Teu nome. Que assim seja, Senhor. Amém. Amém.